Mensagem do céu. Ah, queridos do meu coração, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem e que o Senhor nos dê da sua bondade para que nós aprendamos aqui tudo que o Senhor dê da tua boa mão sobre nós, para que vivamos e não morramos, Pai. Que o Senhor possa ajudar também as pessoas que têm atravessado lutas intensas por amor da tua fidelidade. Nos dê da tua boa mão, é o que eu te peço. E fala conosco por meio dessa obra tão singela, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos. Às vezes as expectativas das pessoas não são nada realistas. E se nós permitirmos, elas irão nos pressionar terrivelmente. Não desenvolva uma vida de plástico, nem se encha de segredos que o deixem doente apenas para atender as expectativas dos outros. Viva sinceramente e com verdade, e o Eterno lhe dará os amigos certos que o encorajarão a ser verdadeiro e genuíno. Esforçando-se para ser sincera, uma mulher certa vez me disse: eu senti que eu precisava lhe confessar que eu não gostava de você. Havia anos que já fiz fofocas ao seu respeito e gostaria que me perdoasse. Eu a perdoei, mas o que ela fez foi uma tolice muito grande. Ela limpou a consciência dela jogando problemas sobre mim. Agora eu tinha de lidar com a situação e resistir à tentação de imaginar por que ela não gostava de mim e o que disse ao meu respeito e com quem ela havia falado. Então esse não é o tipo de sinceridade o qual o Eterno está falando. Existem algumas coisas que nós deveríamos guardar para nós mesmos por uma questão de sabedoria. Nós queremos viver com verdade, mas as Escrituras realmente nos dizem para falarmos a verdade em amor. Eu tive uma situação que eu acredito que vale a pena eu compartilhar com vocês, né, queridos? Eu tive uma situação onde eu recebi uma severa crítica sobre meu casamento com o Urush Carlos. E também uma pessoa colocou que não queria interceder por nossas vidas e entre tantas coisas mais. Só que as duas situações elas estavam ligadas à vida de uma pessoa que eu simplesmente amava e amava irremediavelmente. Eu nunca na verdade cheguei a falar com essa pessoa sobre isso e nem pretendo. Mas é interessante que quando eu absorvi aquelas informações que foram colocadas sobre a minha vida, no primeiro momento elas trouxeram um impacto muito negativo acerca da nossa própria segurança, nossa segurança ministerial, nossa segurança para com a vida de uma pessoa amada, querida dos nossos corações, e que eu nem sabia porque havia feito aquilo, porque eu jamais faria isso com aquela pessoa. Mas uma coisa importante que aconteceu comigo foi uma decisão que eu tive de tomar. E essa decisão era, ou eu enfrentaria aquela situação, eu procuraria a pessoa e eu diria: olha, eu quero saber como é que você pode ter uma decisão da parte do Eterno acerca da minha vida, acerca da vida do meu marido, e por que que você tem uma posição tão grande acerca de nós dois. Ou eu podia simplesmente decidir que aquela vida estava confusa em relação aos seus sentimentos, não sabia nada da minha vida, do meu esposo, para poder, o Eterno certamente não vai falar o que Ele quer para a minha vida e com o meu esposo, para você, a não ser que, evidentemente, a gente não esteja conseguindo ouvi-lo, né? E a melhor coisa que eu fiz com essa experiência extremamente negativa foi compreender o quanto eu amava aquela pessoa. Foi compreender o quanto aquela pessoa era fundamental na minha vida e pouco me importava o que ela tinha como opinião acerca de algumas coisas, porque eu tinha um chamado para cuidar daquela vida. E muitas vezes a única coisa que permanece na nossa vida é o que é que o Eterno te chamou para fazer em relação à vida de quem quer que seja, não é? Eu conhecia com profundidade aquela vida preciosa e eu não estava disposta a abrir mão dela por causa da minha, vamos dizer, inquietude acerca das opiniões do que as pessoas podem ter acerca de mim.
Então, queridos, nós temos de fazer uma escolha, como o caso da Joyce aqui. O que a pessoa disse, para quem disse, por que ela disse, por que ela pensou isso de mim. Ou a gente pode também seguir o viés do amor, queridos. O quanto essa pessoa que disse ou fez, ou o que quer que seja em relação a você, é importante em relação ao reino dos céus na sua vida. Ou será que a sua reputação, o que pensam de você, até quando nós vamos continuar sendo meninos no entendimento? Se você tem certeza de que você está no centro da vontade do Eterno, então por que alguém vai trazer um balanço na sua vida? Um balanço geral, eu ia falar, gente, mas isso é o divertidamente, né? Por que eu vou trazer um balanço na minha vida? Eu nem assisto essas coisas, viu, queridos? Mas de tanto ouvir, né, os outros falarem, a gente acaba absorvendo. Então, a questão, na verdade, é porque nós somos o centro. Por que nós somos o centro? Se Irmiarro se posicionasse dessa maneira, queridos, o ministério dele certamente teria sido um fracasso total. Talvez você considere que tenha sido um fracasso total porque ninguém se converteu com a pregação de Irmiarro. Não é? Ou pelo menos, claro, nós temos Baruch ali, nós temos algumas pessoas que estavam firmadas na palavra, o que guardou lá os profetas, os alimentou, os protegeu diante de um genocídio que nós estamos vendo naquele período. Mas a questão é, eu vou viver pelo que os outros pensam, falam de mim, ou eu vou viver pelo que o Eterno pensa e fala de mim, o que Ele me chamou para estar fazendo. E outra coisa, queridos, eu ficaria sinceramente em dúvida do meu chamado, se o meu amor não fosse maior do que essas coisas tão pequenas. Queridos, na eternidade eu não sou casada com o Roche Carlos. Na eternidade eu não preciso de ninguém orando por mim. Qual é a realidade que você quer viver? Não é? O Eterno traga para você que as pessoas são mais importantes do que o que elas fazem para a gente. Não é? E hoje, nesse dia, eu tive a notícia triste por parte do meu filho que o genitor dele, o genitor do Renato, né, tirou a própria vida. Eu não sei o que estava passando na mente desse homem, mas esse homem no passado, ele agiu fortemente para que meu filho perdesse a própria vida. Mas isso não importa. O que importa agora é que esse homem pode ter perdido a sua alma eterna. Sinceramente, não entra na minha cabeça como nós chegamos onde nós chegamos, aonde as almas não importam mais para nós. Eu espero que isso não seja conosco desse modo. Muitas vezes eu me perguntei que tipo de amor a levou a compartilhar o seu segredo para comigo. Existem algumas coisas que deveriam ser mantidas entre você e o Eterno, enquanto outras precisam ser trazidas à luz. Eu digo para vocês, queridos, se eu tiver um problema com alguém, eu não sei, eu não tenho essa coisa, eu não gosto de tal pessoa. Alguém chega para mim e fala, Céu, tem algum problema entre nós? E honestamente, a maior parte das vezes, eu não sei nem como é que a pessoa pode imaginar que tem algum problema entre nós. Não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, queridos. Não é? Mas nós vivemos num mundo regado a desconfianças, inseguranças. Eu acho que não é possível a quantidade de tempo que a gente anda junto para a gente não se conhecer. Não é verdade? Eu conheço um homem crente que teve um caso extraconjugal. Quando ele decidiu que não queria deixar sua esposa para ficar com outra mulher, ele decidiu também que não iria contar à esposa sobre aquela aventura. Sua mulher sabia, havia algum tempo, que alguma coisa estava errada e até lhe perguntou diversas vezes se ele estava saindo com outra pessoa. Era impossível construir um relacionamento saudável baseado em mentiras. Eu disse-lhe que ele tinha de ser totalmente sincero com a esposa e orar a fim de que ela encontrasse graça para perdoá-lo e tentar reconstruir seu casamento. Se ele tentasse seguir à frente no meio do engano, provavelmente acabaria fazendo a mesma coisa novamente. O que escondemos continua exercendo autoridade sobre as nossas vidas e gera um medo. O problema dele ainda tinha de ser tratado e ele precisava de aconselhamento para descobrir qual fora a situação que o levou a ser infiel àquela esposa. O homem não podia ignorar a situação e lidar ao mesmo tempo com ela. E aquele era o segredo que ele tinha feito em seu casamento e que trouxe uma doença, uma enfermidade terrível para ele. Eu tenho um exemplo na minha vida que pode ser útil. Quando eu tinha 20 anos, isso foi algum tempo, muito tempo atrás,
Eu roubei dinheiro de uma empresa para a qual trabalhei. O homem com quem eu estava casado era um ladrão barato e ele me convenceu a fazer alguns cheques, uma vez que eu era a pessoa responsável pela folha de pagamentos. Nós sacaríamos o dinheiro e sairíamos da cidade rapidamente. Eu não estou culpando porque eu deveria ter dito não, mas há momentos na vida em que deixamos as pessoas que amamos nos convencerem de coisas contrárias à nossa consciência. Ponto. Queridos, eu acho bem complicado essa afirmação também, né? O que é certo. Claro que a Joyce, eu acredito que ela não estava com uma experiência positiva com o Eterno quando ela tomou essa decisão de fazer isso. Mas, por exemplo, nós temos casos de pessoas que teve uma relação extraconjugal e que nunca mais aconteceu isso na vida da pessoa. E ela nunca compartilhou com a pessoa com quem é casada, não é? Então, assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Existem realmente casos onde a pessoa ela pode ter um problema de recair no mesmo pecado, então é melhor que ela fale abertamente com a outra pessoa e peça ajuda, e não sabemos se ela vai encontrar ajuda ou não. Mas tem outros casos que o problema está resolvido. A pessoa está há 15 anos que ela pecou lá e nunca mais ela pecou, se arrependeu com profundidade, vai numa cura e libertação da vida e destrói o casamento que há 15 anos estava bem. Então, eu creio que não dá para você pegar um livro como esse e fazer um bolo fechado, ou, por exemplo, dizer que eu vou estar fazendo cheques falsos, porque o meu marido é um ladrão ou fez alguma coisa errada. E a nossa responsabilidade sobre os nossos pecados é a nossa responsabilidade sobre os nossos pecados. Cuidado quando você tem motivo para pecar que não é seu. Não, eu pequei por causa dele. Como você resolver isso no dia do Senhor? Você peca por causa dos outros? É sério? Não é? Eu sei que o salmista vai dizer: Senhor, não me deixa eu não ter o suficiente para viver, para que eu não tenha de roubar, não é? Eu compreendo essa oração porque a gente conhece situações realmente lastimosas, principalmente nós que lidamos com assistência. É horrível a gente ver um pai não ter como comprar um remédio para um filho, entende? Não tem como trazer um alimento para dentro de casa. Eu considero todas essas questões do salmista. Mas é diferente essa situação, onde eu vou fazer algo porque eu quero fazer isso. Eu só vou fazer algo porque eu quero fazer isso. Ah, mas eu posso estar constrangida a não querer fazer aquilo. Pode, então não faz. Custe o que custar. Custe o que custar, não faça. Quando agimos assim, Joyce continua, as coisas sempre acabam mal. Realmente descontamos os cheques e saímos da cidade, mas acabamos voltando e, sem dúvida, uma investigação estava feita sobre o dinheiro roubado. Fui interrogada, contei mais mentiras, escapei de ser acusada pelo crime. Meu marido me enganou com outras mulheres, roubou alguns bens e finalmente foi preso. Nós nos divorciamos. Muitos anos depois, casada com outra pessoa e prestes a entrar para o ministério, eu sabia que tinha que ir até a empresa de onde eu roubara e admitir o meu erro e devolver o dinheiro. Uau! E se eles mandassem me prender? Eu estava muito assustada, mas eu sabia que tinha de obedecer ao Eterno. Essa é a decisão correta. Eu estava muito assustada, mas eu sabia que tinha de obedecer ao Eterno. Eu não podia seguir em frente até que aquele erro do meu passado fosse confrontado. Fui até a empresa, expliquei o que eu fiz e que agora eu era uma crente, portanto eu queria pedir perdão e devolver o dinheiro roubado. Eles agiram com graça e me permitiram fazer isso e eu fiquei livre do medo perturbador de que um dia eu pudesse ser apanhado. Estou convencida de que, se eu não tivesse obedecido ao Eterno, não teria o ministério que eu tenho hoje. O Eterno está disposto a nos perdoar por qualquer coisa, mas nós precisamos confessar nossos erros e restituir a quem nós devemos sempre que possível. Se o Eterno lhe disser para trazer algum assunto à tona ou para confrontar uma situação do seu passado, seja obediente. Mas está lhe dizendo que esse problema está impedindo de receber o melhor do Eterno para você, então tome uma posição. Ore sempre a respeito da questão
e de como confrontar as coisas, principalmente aquelas que estão erradas há muito tempo. Lembre-se, estabilidade emocional vem quando aprendemos a viver na verdade. Eu diria com responsabilidade. Eu creio que isso tem faltado na nossa geração. As pessoas estão cada vez mais irresponsáveis, não é verdade? Então, depois de ler essas palavras, talvez você sinta que tem alguma coisa escondida no seu interior que está envenenando a sua vida há anos e você quer confrontá-la, mas não tem certeza se isso seria o melhor para todos os envolvidos. Então eu sugiro que ore primeiro e ainda, se não souber com clareza que atitude tomar, fale com um líder espiritual da sua confiança e busque aconselhamento. Como mencionei, nós queremos sempre falar a verdade em amor e queremos que essa atitude encerre a questão e não que ela resulte em mais feridas. Eu acredito que existem vários obstáculos na nossa vida de avançar enquanto a gente não viver na verdade, queridos. Tá bom? Então não ouse contar. Nós ficaríamos impressionados se soubéssemos quantas pessoas que a nossa sociedade tem estão doentes mentalmente, fisicamente, emocionalmente, por carregarem segredos enterrados dentro de si, os quais as corroem como um câncer. Se você é uma dessas pessoas, comece a falar com o Eterno. Ele vai aliviar completamente esse fardo, ou então vai instruir você sobre o que você deve fazer em seguida. E é perigoso simplesmente ignorar coisas que precisam ser tratadas. A vontade do Eterno para todos nós é que sejamos íntegros. Não é a vontade dele que vivamos com uma alma cheia de buracos, enquanto assistimos a nossa vida escoar por eles dia após dia, por esses buracos. Trazer as coisas que estão ocultas à tona, com certeza é difícil muitas vezes, mas é muito mais difícil mantê-las escondidas e conviver com o medo de sermos descobertos. Talvez você precise conversar com um líder espiritual de confiança, com um membro amoroso da família, com um amigo ou com um conselheiro. O Eterno dirigirá os seus passos e se você for até ele e lhe disser que está totalmente disposto a parar e deixar os segredos que estão te adoecendo de lado. Ter um relacionamento íntimo com o Eterno significa que você deve falar com ele aberta, sinceramente, sobre absolutamente qualquer coisa. Quanto mais falar o Eterno, tanto melhor será para você. Durante os anos que eu sofri abuso, eu costumava falar com o Eterno. Embora eu fizesse isso à minha maneira infantil e não muito educada, o fato é que eu não podia falar com mais ninguém. Mas eu falava com o Eterno e eu creio que isso me ajudou a atravessar aqueles anos difíceis. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, acerca do abuso, né? Muitas pessoas receberam abuso por parte de pessoas que fizeram pagamentos para serem, enfim, manipuladas, né? A gente conhece, na verdade, um grande número aí de, lamentavelmente, né, avós que fizeram isso, davam um dinheirinho lá para o neto, para a neta. É lamentável. Nós já vimos de tudo, lamentavelmente, nesse mundo, né? Então, queridos, talvez isso possa corroer você como se você tivesse participação na maldade daquela pessoa, né, que fez isso com você. E eu encorajo você a compreender que essa pessoa foi doente, talvez nem exista mais, talvez nem esteja mais viva, não é? Mas o problema não é você. Nunca foi você. Nunca foi você. Tudo bem? O motivo pelo qual nós achamos tão difícil contar nossos segredos é porque, em geral, é difícil encontrar alguém com quem nós podemos contar, falar, confiar. Não podemos controlar o que os outros fazem, pensam, agem, sentem, mas nós podemos aprender a ser um amigo fiel. Se alguém lhe contar alguma coisa, em confiança, nunca conte isso a ninguém. Se alguém lhe contar algo que o deixe chocado ou surpreso, faça o máximo para não agir como se estivesse chocado e surpreso. E não julgue essa pessoa. A finalidade de trazer as coisas à tona é uma restauração e não uma crítica, julgamento, uma sentença sobre a vida da pessoa. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não sejam tentados, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei do Mashiach, a lei de Yeshua,
a lei do Messias. Gálatas 6, 1 e 2. A lei do Messias é o amor. Se todas as coisas forem feitas em amor, elas sempre vão ser feitas do modo certo. O Eterno é paciente e longânimo e nós devemos sempre nos esforçar para sermos como Ele é. Temos de tratar as pessoas que nos procuram para contar seus segredos como nós gostaríamos de ser tratados. Eu falhei, queridos, em muitas situações. Falhei severamente. Primeiramente, por não poder suportar as coisas que eu ouvia. E segundamente, porque eu achava que eu tinha pessoas de confiança com as quais eu pudesse compartilhar determinadas coisas. Isso não quer dizer que eu não as tenha, mas quer dizer que eu aprendi uma grata lição da parte do Eterno. Eu tenho um confidente maravilhoso, que é Yeshua Mashiach. E se a coisa estiver completamente fora de controle, eu tenho meu esposo. E na verdade, hoje é o exercício que o Eterno tem me dado, dessa aprendizagem, da maneira que nós conseguimos lidar com os pesos, com os fardos e com a proteção da vida das pessoas que confiam em nossas vidas. Mas eu não era assim. Eu não sabia a consequência daquilo que eu estava ouvindo, do resultado que aquilo poderia produzir, se aquela coisa não fosse guardada da maneira adequada, da maneira correta. Eu tive de passar por um longo processo de aprendizado para chegar ao ponto de saber algo crítico e aquilo realmente, mesmo que eu tenha motivos para me defender, aquilo não me afetar, não é? Não me afeta, queridos, porque a única coisa que me importa de verdade é o que o Eterno pensa sobre mim. Então, eu acredito que muitas pessoas um dia vão entender o que eu estou dizendo, e outras talvez já entendam hoje. Mas o mundo é cruel, mau, e as pessoas são más, queridos. E elas conseguem se superar muitas vezes. Só não é nosso papel tratar com a vida de ninguém, senão conosco. E existe muita gente boa que realmente está querendo fugir do pecado, fugir do mal, fugir das hóstias que a cercam, não é? Eu tenho a honra nesse ministério de conhecer pessoas que querem verdadeiramente uma vida de conversão real. Pessoas têm segredos. Margarete teve um filho aos 15 anos e seus pais obrigaram a entregar esse bebê para adoção, e aquilo não foi sua escolha, mas da sua família, que a convenceu que seria melhor para todos os envolvidos. E Margarete então cresceu, casou-se, teve mais 4 filhos, e ela nunca contou a ninguém sobre a garotinha que entregara para adoção quando tinha 15 anos de idade. Os anos se passaram, as leis de adoção mudaram, permitindo que os filhos adotados entrassem em contato com seus pais biológicos, e certo dia, Margarete estava em casa sozinha e a campainha tocou. Ela abriu a porta e viu uma bela jovem que disse que era sua filha. A alegria e o medo tomaram conta de Margarete ao mesmo tempo. Ela reagiu de um modo emocional e, sem realmente pensar no que estava fazendo, disse à jovem que ela estava enganada e pediu-lhe que nunca mais voltasse. A menina foi embora triste, com o coração partido e sentindo-se ainda muito mais rejeitada. Durante 2 meses que seguiram, Margarete foi ficando cada vez mais infeliz, e à medida que os dias passavam, ela teve uma série de problemas de saúde, e ao longo dos anos, que os médicos com frequência lhe diziam serem causados por um estresse, mas Margarete nunca associara aquilo ao segredo que ela viveu naquele dia com a sua filhinha. Agora ela estava tendo dores de cabeça agonizantes e insônia. Sua família percebeu que alguma coisa estava errada, continuou a pressioná-la para lhe dizer o que havia acontecido, e finalmente Margarete sentiu que iria morrer se não contasse a verdade. Então disse ao seu marido e aos seus filhos sobre o bebezinho, e para surpresa, eles não ficaram zangados. A única decepção deles foi o fato de não confiar no amor deles o suficiente para lhe ter contado a verdade, lhes ter contado a verdade. Os filhos lamentaram o fato de terem uma irmãzinha que nunca haviam visto. Quiseram conhecê-la. Margarete escondeu por anos um segredo que não era necessário esconder. Ela estava convencida de que a sua família rejeitaria se soubesse a verdade, mas descobriu que eles a amavam o suficiente para aceitar sua imperfeição. Eles procuraram então e encontraram a menina, que agora era uma mulher e chamava-se Meredith. Finalmente, felizmente,
ela fora adotada e criada por pais que a amavam muito, e Meredith sentiu que o Eterno estava dirigindo para encontrar sua mãe biológica. Embora fosse necessária uma boa dose de cura emocional, todos se recuperaram e as duas famílias passaram a ser amigas. É impressionante o que o Eterno pode fazer se nós formos sinceros e confiarmos verdadeiramente nele. Durante os anos em que sofri abuso sexual por parte do meu pai, ele sempre enfatizava que aquilo tinha de ficar em segredo. Era definitivamente um segredo que acabou deixando-me mental e emocionalmente doente. Ele dizia que, se eu contasse às pessoas, elas não acreditariam em mim, e aquilo simplesmente criaria problemas para todos. Ele me garantia que não tinha nada errado com o que estava fazendo e que as pessoas simplesmente não entenderiam. Eu ainda não havia aprendido que, se for necessário esconder alguma coisa, geralmente isso significa que aquilo é errado. Muitos e muitos anos depois, quando finalmente confrontei o meu pai, ele tentou me dizer que não sabia que o que estava fazendo era errado e que não fazia ideia de que aquilo me estava ferindo. Mas ficou óbvio para mim que, se ele não soubesse que era errado, ele não teria me dito para guardar o segredo. Minha mãe sabia que meu pai estava fazendo, mas não confrontou o assunto, e o segredo a deixou doente. Depois de anos escondendo a verdade, por ter medo do escândalo, ela teve um esgotamento nervoso. Precisou fazer um tratamento de choque por 2 anos. Os seus nervos foram prejudicados pelo trauma de guardar um segredo por tantos anos, e desde então ela tomava remédios para a ansiedade. E o seu medo a obrigou a guardar um segredo que a deixou doente. Eu não contei o meu segredo a ninguém até estar com quase 23 anos e lembro que eu tremia violentamente toda vez que tentava falar no assunto. Ele estava enterrado tão profundamente dentro de mim que era difícil trazê-lo à tona. Eu sentia um medo terrível de que as pessoas pensariam a meu respeito, mas eu descobri que a maioria das pessoas era muito compassiva. Meu marido foi maravilhoso, e nos anos seguintes, quando eu contei para os meus filhos, eles naturalmente também foram maravilhosos. Conheci mulheres de 80 anos que sofreram abuso sexual e nunca contaram a ninguém. Que triste para elas não terem reconhecido o valor de dizer a verdade. Eu estou certa de que a maioria delas viveria uma outra vida, uma outra personalidade, não disfuncional, por causa do medo que acompanharam a vida delas de um modo contínuo e constante. Sally foi prostituta por 7 anos e durante esse período ela fez 3 abortos, e aquele foi o estilo de vida ao qual ela entrou depois de ter se envolvido com drogas quando era adolescente. Ela finalmente resolveu o problema e tentou acertar a vida, mas parecia que fracassava tudo, e aos 40 anos ela se casara e se divorciara por 3 vezes. Ela teve 2 filhos, mas seus pais ficaram com a guarda porque Sally sempre voltava para as drogas e para o álcool. Ela realmente queria ficar bem, mas guardava os seus segredos e, por fim, teve um colapso mental físico completo enquanto estava no hospital. Conheceu uma enfermeira crente maravilhosa que a levou a ter um relacionamento com o Eterno. Quando ela entendeu que o Eterno amava, que a perdoara dos seus pecados, ela pôde trazer seus segredos de prostituição e abortos à tona. E as pessoas que ela ferira ao longo do caminho não estavam tão dispostas a perdoá-la quanto ela pensava. Mas se ele finalmente pôde começar uma vida nova, construir uma nova família, ela continua confiando no Eterno para curar seu relacionamento com seus outros 2 filhos. Essas histórias nos mostram que os segredos abrem portas para o medo, para a preocupação. E eu quero que saiba que você não precisa viver com segredos que não podem, que dão tanto poder a emoções negativas para que te controlem. Nossos sentimentos são reais e poderosos, mas eles não são mais poderosos do que a verdade do Eterno. Qualquer pessoa pode ter a saúde emocional se ela aprender os princípios desse livro, colocar em prática na sua vida, e lembre-se sempre de que a verdade é a única que pode libertar você. Decisão e confissão: a verdade vai me libertar. Então repita comigo: a verdade vai me libertar. Não é? Esse é o caminho que eu tenho vivido e praticado na minha vida, e eu espero trazer a vocês o mesmo, que vocês possam ter as mesmas experiências que eu tenho tido, por mais difícil, queridos, que seja.
por mais difícil e penoso, o melhor para todos nós é vivermos continuamente na direção da verdade, acompanhado pela verdade, sobre a verdade. Esse é o caminho que eu tenho a ensinar a vocês e é o que eu escolhi para a minha vida.